Pai do Senhor, crianças, vamos começar a nossa escola bíblica, né? Nós vamos fazer a lição 7, certo? Porque a tia Dani que vem falou, minha louça de fazer. A gente vai passar agora para vocês, tá bom? Antes da gente começar a nossa lição 7, vamos orar, amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus, tá bom? Senhor, meu Deus, Pai celestial, Senhor amado, te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade da escola bíblica, Senhor. E abençoados a cada criança que está pedindo mais a tua palavra, Senhor. E abençoar suas famílias. Que a cada dia mais, Jesus, ela possa sentir o desejo de te buscar e de realmente, Jesus, aprender mais e mais e mais da tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos estudar a nossa lição 7. O tema da nossa lição é Conhecendo o Rei do Egito. Essa aqui é a continuação, né, da nossa revista. Nós estamos estudando sobre José, né? Então vamos lá. Vamos ler o nosso Memória em Ação, certo? A tia botou aqui na lousa, porque pode ser que algum de vocês não tenha uma revista, ou então a Bíblia não esteja perto, mas provavelmente é bom ter a Bíblia, ok? Vamos lá. Penso que sofrimentos durante a vida não podem ser comparados de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro, certo? Aqui vai falar sobre os sofrimentos da vida de José e também trazendo para nós hoje, na verdade, no tempo que nós estamos. Os sofrimentos nenhum vai ser comparado com a glória que não vai ser revelado, certo? Vamos lá para a nossa lição de hoje, ok? Vamos lá. O tempo passou. Um dia, o rei do Egito, que estava de pé na beira do rio Nilo, o rei teve um sonho, certo, gente? Ele estava na beira do rio Nilo, certo? Deixa eu pegar aqui a... Ele está tendo um sonho, olha só. E esse sonho dele foi muito interessante, gente, olha só. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Ele acordou muito assustado, né, gente? Não é que você está tendo um sonho assim, que você não entendesse. Na verdade, quando a gente tem um sonho ruim, a gente acorda num susto, né? Ele teve um sonho e para ele foi ruim, né? Foi revelador. Então ele acordou assustado. E aí depois ele conseguiu cochilar de novo. E aí Deus deu outro sonho ao rei do Egito. Vamos lá para ele, certo? Olha só, desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Olha só, gente, 2 sonhos muito parecidos, na verdade. Só trocou o quê? A vaca pelos milhos, certo? Então, o rei acordou e tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado. Ele não sabia como decifrar esse sonho dele, certo? Aí ele foi e, em vez de decreto, chamou todas as pessoas que sabiam decifrar sonhos. Os adivinhos, os sábios dos reis, mandou buscar fora. E ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei do Egito. Então, o chefe do copeiro disse ao rei que havia cometido um erro, pois lá na cadeia ele teve um sonho. E um jovem hebreu explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele falou. Então o copeiro, como vocês viram na aula passada, certo? José
José ajudou a revelar o sonho dele, na verdade, lembrou de José. Ah, eu vou contar para o rei. E ele me lembrou. Eu me lembrei de José. José revelou meu sonho. E tudo aconteceu daquele jeito que José lhe disse. Então o rei mandou logo chamar José. E José estava onde? Preso. Né? Olha só. E foram depressa chamar José lá para a cadeia. Será que ele teve tempo de se preparar? Vocês acham que deu tempo? Né? Para ele ver o rei? Muitas vezes lá as pessoas têm que se arrumar para ver o rei, porque o rei lá é excelência, né? Então, será que ele teve tempo? José confiava em Deus. Ele se apresentou e o rei resolveu contar os 2 sonhos que ele teve. Que eu já expliquei a vocês, as vacas magras e as gordas, né? Que as magras engoliram as gordas. E das 7 espigas, que eram gordinhas, boas, cheias, e as outras que eram secas. E as secas engoliram as cheias. E aí, quando o rei concluiu os sonhos, José falou que os 2 sonhos queriam dizer a mesma coisa. Olha só, a gente já podia perceber só pela comparação dos 2, na verdade. As vacas gordas, as espigas cheias, e as vacas magras e as espigas secas. E aí, logo ele concluiu. Por meio dele, Deus estava dizendo o que ia fazer. Olha só. Deus já estava mostrando a eles o que ia acontecer, não só no Egito, mas em toda aquela terra. Certo? A gente vai mostrar já outra figura, olha só. Vamos lá. Ó. As 7 vacas bonitas eram 7 anos de fartura. Né? As 7 vacas e as 7 espigas, que eram bonitas e cheias, eram 7 anos de fartura, certo? E as outras vacas magras e as espigas feias, o que seriam? Seriam 7 anos de fome. Gente, 7 anos sem ele escolher um grãozinho, certo? Tudo que eles escolhiam naquele tempo não ia ter nos 7 anos que haveria fome, né? Olha só. Deus mostrou a Faraó o que seria, que ele ia fazer. Ó, virão 7 anos de fartura, mas depois virão 7 anos de fome. E a fome seria tão terrível que ninguém se lembraria do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho queria dizer que Deus resolveu fazer isso e faria logo. Além disso, José aconselhou o rei que ele precisaria de alguém responsável e de homens para recolher as colheitas durante os 7 anos que fossem boas, né, a colheita. Então, Deus usou José naquele povo, né? Não só para aquele povo, mas para todo o povo que ia passar fome. E a gente vê que, mesmo José tendo sido preso, sofreu, não é verdade? Ele ficou longe do pai dele, da família dele. E ali ele percebeu o grande plano de Deus que Deus tinha na vida dele, né? E Deus revelou primeiro o sonho do copeiro, e depois revelou o sonho do faraó, né? Então, grandes coisas Deus fez através da vida de José. Então, gente, o que nós aprendemos hoje é que nós sempre devemos confiar no nosso Deus, né? Sempre devemos ser fiel ao nosso Deus. José foi assim, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele não negou, ele não murmurou, né? Mas ele prosseguiu e Deus usou ele tremendamente no Egito. E não abençoou só o Egito, mas também abençoou outros povos, né? Então aqui a gente vai acabar a nossa lição 7, pedindo já para vocês resolverem a tarefinha da revista, mandar a foto para a tia nunca vai receber foto
das tarefas de vocês. Então a tia quer que vocês mandem as fotos, tá bom? Para a tia corrigir. Então vamos orar para a gente terminar a nossa lição. Vamos lá? Todo mundo de olhinho fechado, que agora nós vamos falar com o Todo-Poderoso, nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, Pai Celestial, Senhor amado, te agradecemos, Jesus, por mais uma aula da escola bíblica. Jesus, vem abençoar a cada criança, a cada pai, a cada mãe, a cada um dos seus irmãos. Toma a frente, Jesus, da vida de cada um. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um, Senhor. Vem, Jesus, incentivar, Pai. Que eles possam sentir desejo a te buscar, desejo a buscar a tua palavra. Jesus, vem abençoar a vida, Jesus. E que a cada dia mais, Senhor, eles possam ser usados por ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa escola dominical. Muito obrigada por tudo. Amém. Então, crianças, até a nossa próxima aula. Tchau!